Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Mara e te ajudo a transformar vidas criando bebês hipernaturais do absoluto zero. Então, como dar movimento aos membros do bebê reborn, torná-los funcionais, que eles tenham movimentos, e fixar os membros para que eles não se soltem. Então vamos falar a respeito, mas antes de mostrar como fazer, primeiro vamos conhecer os corpinhos. Então, nós temos vários tipos de corpinhos, vários tipos de encaixe e precisamos conhecer isso para entender como é que vamos fazer com que esse bebê tenha movimento. Ele precisa ter movimento da cabecinha, a cabecinha precisa funcionar, ela precisa mexer, ele precisa ser real, né? Ter movimentos realistas. O bracinho, ele precisa ter movimento, precisa mexer. Olha, os membros precisam mexer. Se nós queremos criar um bebê hiperrealista, ele precisa ter movimento de bebê real. Então, começando pelo encaixe desse corpinho, pelo encaixe dos membros, da cabecinha, precisamos primeiro ter conhecimento de como isso vai funcionar. Então, nós temos lá bebezinhos com corpinhos de vinil, né? Mini bebê, esse é um mini bebê com corpinho de vinil. E as pecinhas, os bracinhos, as perninhas, eles funcionam com encaixe. Então, ele já vem todo abertinho, todo com a abertura aqui, bem do jeitinho certo, bem para que o encaixe funcione. Então, eu vou encaixar essa perninha lá dentro, né? Ela vem com esse encaixe. Eu vou encaixar essa perninha dentro do buraquinho e ele por si só já vai ficar fixo e esse perigo de que os membros se soltem já não vai acontecer. Quando o nosso bebê está sem pintura, está cru, o vinil ele é muito maleável, né? Os movimentos acontecem muito fácil, mas aqui nós vamos criar um atrito durante a pintura, nós vamos criar uma textura durante a pintura que às vezes pode acontecer de ficar um pouquinho mais rijo esse membro e com mais dificuldade no encaixe. Para que esse encaixe aconteça, eu costumo aquecer o vinil antes de tentar encaixar os membros aqui. Então, para que ele tenha movimentos, ele precisa estar bem encaixado e bem seguro, para que a criança não solte, não tire isso. Para que a cabecinha tenha movimento, essa cabecinha, ela é uma cabecinha, se você percebe, é um tipo de corpinho que não tem pescoço. Então, ele é só de encaixe. Então, para que a gente chegue lá, naquele movimento realista, naquele movimento que eu mostrei, que a cabecinha tem giro, ela tem movimento, o bebê tem movimentos de braço, tem movimentos de perna, para que ele seja real, para que ele nos pareça real, eu preciso conhecer os tipos de corpinhos para escolher com que tipo de corpinho eu quero trabalhar. Então, esse aqui é um bebê que tem esse tipo de encaixe. Eu preciso aquecer para que esse encaixe aconteça, para que isso fique lá dentro perfeitamente encaixado. O pescocinho é uma coisa muito fácil de tirar, porque o pescocinho é um pescocinho interno. Então, isso aqui, se eu vou mandar para uma criança, eu tenho que esclarecer para quem comprou, para quem eu vou enviar, que esse pescocinho sai, que ele se solta, né? Para as crianças que gostam de dar banho no bebê reborn, para as crianças que gostam de molhar o bebê reborn, isso aqui é um benefício até, porque depois que molhou, para que não dê fungo, não dê mofo lá dentro, para que ele não estrague, você pode desmontar, tirar os membros, né, deslocar os membros e deixar secar para depois poder encaixar os membros novamente no lugar. Então, para que a gente consiga dar esse realismo, primeiro precisamos conhecer que corpinhos nós queremos usar.
temos esse corpinho de encaixe, como eu disse, e nós temos o corpinho todo de vinil, que muitas vezes vem com esse formato. Esse formato aqui é um formato para que a gente coloque conectores. Então eu vou comprar o corpinho de vinil, eu vou trabalhar com ele igualzinho eu trabalho com o kit todo, eu vou pintar, ele vai ficar todo bonito, todo perfeitinho, mas eu vou precisar dos conectores para colocar aqui. Alguns conectores encaixam perfeitamente e é difícil que a criança consiga tirar a cabecinha, soltar os bracinhos. Eu nunca consegui trabalhar com os conectores. Então, a minha preferência, se eu vou usar um corpinho de vinil, eu faço aquela coisa cirúrgica que costumamos fazer quando a gente quer adaptar algumas coisas. Então, se eu vou trabalhar com um corpinho de vinil e ele tem esse encaixe aqui que seria para o conector, eu retiro essa parte com o bisturi. Eu vou recortando. Mas lembre sempre de deixar a borda, porque você vai encaixar a cabeça. Como que eu vou encaixar a cabeça aqui? Enquanto eu falo, eu vou tentando tirar aqui para mostrar melhor. Como é que eu vou encaixar essa cabeça aqui e como é que eu vou evitar usar os conectores? Primeiro, eu vou tirar essa peça, vou deixar com essa parte do pescocinho mais livre. Posso recortar a volta toda? Posso, mas também posso cortar deixando uma borda aqui se eu preferir. Para que eu tenha os movimentos de giro do pescoço, para que esse pescoço se encaixe bem e eu consiga trabalhar com a cabeça girando exatamente como gira ali o bebezinho que eu acabei de mostrar, eu tiro a peça, claro que daí eu vou dar um acabamentozinho aqui, eu tiro a peça e eu vou colocar lá dentro um corpinho de tecido. Aquele mesmo corpinho de tecido que nós usamos aí para montar os bebês que vem somente para usar com corpinho de tecido. Eu vou colocar um corpinho de tecido aqui dentro, eu vou encaixar ele perfeitamente aqui nas aberturas, ele vai sair aqui pela abertura toda. Claro que eu já coloquei o lacre aqui e eu vou ter que encher esse corpinho aqui por cima. Coloquei, encaixei tudo e eu vou ter que encher por aqui. Colocando a cabecinha aqui, eu tenho que acertar o lacre. Coloco o lacre e ajusto, né? Coloquei o bracinho, vamos colocar um bracinho. O bracinho aqui está o bracinho errado. Eu preciso da outra mãozinha. Essa mãozinha está pro lado que eu não tenho isso. Então, da mesma forma que eu vou encaixar o bracinho, eu vou encaixar a cabecinha. Então, tá aqui o corpinho de tecido dentro do corpinho de vinil. Eu vou ajustar aqui e vou fixar lá esse corpinho, esse bracinho, vou fixar ali dentro da cavidade. Tudo isso volta para dentro do corpinho, tudo isso vai lá para dentro. Então, vamos lá colocar para dentro, porque ele vai ficar exatamente dessa forma. Ele vai ficar assim. Claro que esse aqui tá pintado e esse aqui tá cru, mas exatamente para você perceber que usando o corpinho dentro, o corpinho de tecido dentro do corpinho de vinil, eu vou conseguir dar os movimentos, né? Então, eu vou encaixar os bracinhos, as perninhas, vou colocar lá, o corpinho de tecido tá lá dentro, tá aparecendo aqui, eu vou colocar, vou encaixar e vou prender a cabecinha da mesma forma. Então, esse corpinho vai ganhar movimento. Porém, é um corpinho que não pode ser molhado. Se ele for molhado, eu vou perder o recheio, né, que é a fibra siliconada que nós colocamos lá dentro, eu vou perder o recheio. Eu vou perder, ó, aqui dentro nós vamos colocar toda a fibra. Eu vou perder essa fibra porque ela é encharcada, ela não vai prestar mais para nada. Eu vou ter que tirar o lacre. Normalmente eu corto o lacre com alicate de unha. Corto o lacre, retiro, desmancho, tiro daqui de dentro todo o recheio e vou tirar o corpinho. Vou precisar higienizar esse corpinho de tecido, porque fatalmente ele vai estar molhado e talvez já em princípio de embolorar, porque até perceber
porque isso aqui ficou pesado, molhado, encharcado, ele pode começar a embolorar. Tá, eu vou ter que retirar isso tudo daqui, vou ter que secar todo o corpinho de vinil e vou ter que remontar isso. Então, quando eu envio este bebê com este formato de corpinho, com o corpinho de tecido dentro, lá no manual tem que estar escrito que a funcionalidade é essa e que se, por acaso, acontecer algum acidente, para desmanchar, tem que ser feito dessa forma, tá? A cabecinha encaixa perfeitamente aqui, encaixei os membros, tudo bem, funciona, mas não molhe. Se molhar, já sabemos que não vai funcionar, né? Aí, nós temos aquele corpinho que todas nós já conhecemos, quem já está na Arte Reborn já conhece, que é o corpinho de tecido, o corpinho que vem já com os lacrezinhos encaixados, coloco ali a cabecinha, e daí me veio essa pergunta de uma amiga de vocês aí, me veio essa pergunta de como é que eu faço para a cabecinha não sair. Então, vamos lá ver como é que nós fazemos para a cabecinha não sair. Então, se eu coloco e aperto muito, muito lacre para que essa cabecinha não saia, o que eu faço é estrangular o vinil. A parte de vinil vai estar mais macia, porque já passou pelo forno, já teve a pintura, já está com uma outra textura. Ela vai, com certeza, estrangular aqui e a cabecinha vai sair. Porque a criança vai carregar muitas vezes pela cabeça. Com o peso do corpo, o peso dos braços, essa cabeça vai sair. Então, segredos para que isso não aconteça, né? Eu vou pedir para alguém tirar o lacre aqui para mim, por favor, corta ali, ó. Segredos para que essa cabecinha não se solte, não sai. A criança pegou por aqui, ó, carregou por aqui, ela não vai sair. Como é que ela não vai sair? Nós vamos, a princípio, muita gente usa as famosas argolas de pescoço. Eu preciso comprar argola de pescoço? Antigamente eu até achava que precisava, porque eu encaixava aqui, né? Na verdade é no sentido inverso, né? A argolinha se encaixa assim, porque essa parte mais baixa, que se rebaixa aqui, ele tem que encaixar exatamente nessa valetinha aqui, para quando eu colocar o corpinho, a cabecinha deslize. Eu preciso comprar isso aqui? Eu desisti de comprar. Por quê? Eu comprava um pacote porque vende variados, né? Então, assim, você compra um pacote, tem 50 argolas dessas, com muitos tamanhos diferentes. Aí você usa uma ou duas que se encaixam em alguns, né? Em alguns pescocinhos elas se encaixam. Então, vem esse monte de argola, vinha 50 argolas lá num pacotinho, né? Aí, comprei esse monte de argolas. Algumas servem para os bebês que eu estou fazendo, outras estão aqui, ó, várias. Nem o Joseph, que é um bebê grande, que tem um pescoço grande, eu consegui encaixar a argola maior, tá? Então, muitas vezes não se encaixam. Às vezes, a pessoa quer fazer um esforço tão grande para encaixar uma argola desse tamanho num pescoço desse tamanho. Ao que ela faz? Ela vai ali e faz o tal do estrangular aqui, esse kit tá cru, ele é durinho. Faz o tal do estrangular, forçar a barra para que isso aqui caiba e eu consigo empurrar, esquento, fica molinho, eu esquento e coloco. Vai acontecer exatamente a mesma situação de quando você coloca o lacre no corpinho de tecido e você faz aquele estrangulamento aqui. Apertei demais aqui o lacre, o pescocinho vai sair, porque ele vai ficar ali todinho franzido lá dentro o pescocinho. Então, quanto mais eu aperto o lacre, mais fácil sair essa cabecinha, né? Então, os lacres não são necessários, até porque existe uma grande dificuldade em medir o lacre de acordo com o tamanho do pescoço. Se você olha para essa parte aqui, ela é exatamente do tamanho do pescoço. Tá aqui a medida, exatamente do tamanho. Mas serve para esse pescoço? Não serve. Precisa ser pouca coisa maior, para que ele atravesse essa parte mais larga e se encaixe aqui nesta valetinha e o pescoço se torne funcional. Ele gire
de acordo com a minha necessidade. Então, os lacres são, as argolas de pescoço podem ser dispensáveis. Você não precisa dessa despesa. Você não precisa comprar. Às vezes acontece no site, onde você compra o kit para começar a fazer seu trabalho. No site oferece lá na ficha técnica do bebê, oferece, usa corpinho número tal, olhos número tal e argola de pescoço número tal. Precisa checar assim mesmo, porque eu já comprei pelo site com a indicação do tamanho da argola e quando chegou não cabia no meu bebê. Então precisa checar, perguntar. Todo site tem um botão lá que chama para o WhatsApp. Vai no WhatsApp e diz, olha, o meu kit é tal. Qual é o anel de pescoço que eu devo comprar? Quem vende sabe qual é o tamanho do anel, tá? Eu já fiz várias maneiras de medir isso aqui para ele se tornar funcional. Media, marcava, até quando... Muitas vezes não funciona, tá? Então, ele funciona no que torna a cabecinha gira muito bem, né? Facilita o giro do pescoço. Mas tem uma despesa desnecessária, tem essa dificuldade de acertar o anel de pescoço e o fato de que eles não vendem só as medidas que nós queremos. Quando vende, você precisa comprar pelo menos 2 ou 3 que seja da medida que você pediu, né? Porque eu preciso de um de tantos milímetros. Aí só vende 3 ou 4 daqueles. Você vai pagar um frete para um pingo de argolas que não serve para nada. Ou você vai pagar um frete único para um saco de 50 argolas, que 25 delas você vai jogar fora porque não vão te servir. Ou mais até, né? Não vão te servir. Então, é desnecessário. E como é que nós vamos resolver tudo isso? Nós precisamos tornar isso aqui funcional. Uma das coisas bem importantes é olhar a qualidade do corpinho. Esse corpinho é de uma excelente qualidade, mas eu preciso ver que essa bainha, aonde o lacre entra, ela é muito larga para esta cavidade aqui. Então, se eu vou colocar, esse tecido ele tem nenhuma elasticidade, ele é bem seco. Se eu vou usar esse corpinho, encaixando aqui, colocando aqui e puxando o lacre, ele vai ficar franzido, grosso, muito franzido, muito grosso, e mesmo que eu use de outros artifícios, essa cabecinha não vai girar, porque essa bainha aqui é muito grossa. Se você tem habilidades, né? Se você costura, tem habilidades, você pode até descosturar e fazer uma dobrinha um pouco menor, por onde o lacre passe, o lacre entre, fique folgadinho o lacre lá e não seja tão larga para esta cavidade. Olha, essa cavidade ela realmente é muito estreita. E o ideal é que os lacres tenham sempre cabeças pequenas, tá? Esse é um lacre nacional e eu tenho aqui um lacre que veio num kit original, que é um lacre importado. Ele é completamente diferente, ele é bem funcional, ele é bem fino, bem resistente. Então, normalmente, quando se compra kits originais e vem os lacres, vem um lacre de boa qualidade. Então, essa cabecinha aqui é uma cabecinha pequena, tanto quanto essa. Procura comprar lacres de cabeça pequena. Qual a diferença? A diferença é que quando você monta o seu kit, monta o seu bebê, essa é uma cabeça grande, grosseira para colocar aqui. Quando você monta e você puxa e ajusta essa cavidade aqui, essa bainha, encaixou bem na cavidade, você vai ter pouco franzido. Não vai ficar tão franzido a ponto da cabecinha ficar travada. E se eu coloco um lacre de cabecinha pequena, eu consigo empurrar o lacre a ponto dessas duas partes se juntarem e o lacre some. Não fica aquele caroço aqui pro lado de fora, não fica aquele caroço aparecendo aqui, o que torna muito grosseiro o nosso trabalho, né? Então, se coloquei o lacre e eu quero que o lacre fique lá dentro, desapareça lá dentro do corpinho, usa o lacre de cabecinha pequena. E para cortar, eu quando comecei não tinha a menor ideia de como cortar isso sem ficar uma parte machucando. De repente, um idoso, um bebê ou quem vai manipular o bebezinho
passe o dedo aqui e corte o dedo. Então eu cortava com tesoura, ia lá, aquecia uma pecinha qualquer de metal lá no fogo, vinha aqui, queimava a bordinha para ficar bem rente, às vezes até passava uma lixinha, porque eu tinha medo que isso arranhasse alguém. Melhor ferramenta para cortar lacre é a alicate de unha. Corta, não fica nenhuma rebarba, nada. Não machuca, não precisa queimar, fica bem fechado. Então dê preferência sempre para cortar com alicate e sempre para usar o lacrezinho com a cabecinha pequena, para que isso vá para dentro do corpinho e desapareça lá dentro. Não vai aparecer. Isso dá qualidade ao seu produto, tá? Eu vi uma grande artista dizendo que vendeu um bebê para uma colecionadora e que a colecionadora ficou encantadíssima com o trabalho dela e disse para ela: pena que você errou no lacre, porque o lacre era, a cabecinha era maior e aparecia, né? Então, esses detalhes fazem muita diferença. Esse lacrezinho aqui, quando vem junto com o kit original, ele é maravilhoso, porque ele realmente some lá dentro. E a resistência do material do lacre aqui é diferente. Ela é mais leitosa, mais firme do que a outra nacional. Mas a nacional atende muito bem. Tá, fizemos tudo isso, entendemos como é que nós colocamos lá os corpinhos, né? Para quem tá entrando aí, agora vamos conversar com quem tá entrando, para as minhas amigas que entram aqui sempre comigo. Falei primeiro dos membros de encaixe, né? Os corpinhos que vêm com encaixe. Então, é fácil encaixar. Quando fica difícil, é só aquecer um pouquinho o corpinho para encaixar os membros no lugar. Inclusive, ele é bem difícil de desencaixar, como você pode ver, ó. Ele tá cru e é difícil. Então, esse membro encaixa perfeitamente ali. Se eu tenho alguma dificuldade, eu aqueço e coloco lá dentro, né? A cabecinha desse bebezinho eu costumo colar. Pergunto sempre para quem encomendou se quer que a cabecinha gire, se quer bebezinho que vai molhar. Se vai molhar, não coloco recheio nenhum, nada, não coloco a pastilhazinha para dar o peso, porque normalmente eu coloco, independente do tamanho do bebê. Eu encho aqui com a pastilhazinha, aquela microesfera, ou com areia branca, coloco a fibra siliconada até em cima, igual, e depois, lá no final, eu coloco aqui sempre um tecidozinho para fechar, para que esse recheio não saia. Tá? Faço tudo isso, mas pergunto sempre: vai molhar? Quer desmontar? Nenhum bebê reborn é bom molhar, a gente sabe disso, porque o vinil, ele vai dar mofo lá dentro, ele vai ficar com umidade, a não ser que a pessoa seque muito bem, e vai danificar de alguma forma, mas tem gente que insiste, né? Então, se vai molhar, que os membros saiam, que seque, e a cabecinha que possa tirar para secar. No caso, eu sempre pergunto: e quando eu envio, se não quer molhar, não quer desmontar, eu colo a cabecinha. Porque se eu deixar ela assim, ela vai sair muito fácil, né? Então, com certeza isso aqui vai acabar rolando no chão e estragando a pintura. Então, daí eu colo. Mas isso é um acordo entre o cliente e quem faz o trabalho. Então, já mostrei esse, mostrei lá o corpinho de vinil que vinha com aquela partezinha para colocar os conectores. Quando não se quer usar o conector, tira-se essa parte, dá um bom acabamento aqui e coloco o corpinho de tecido lá dentro. Coloco encaixadinho lá dentro, já com os lacres no lugar, coloco todo o recheio e daí sim, vou colocar o bracinho preso ali no mesmo jeito que eu prendo o bracinho no corpinho de tecido com o lacre, corto o lacre antes de voltar para dentro e ele vai ser tão funcional quanto. Vai funcionar, a perninha vai funcionar e a cabecinha, claro, vai passar pelo lacrezinho aqui no pescocinho, igual o corpinho de tecido. Diferença é que vai ter o corpinho de vinil por cima. Esse corpinho de vinil,
Algumas pessoas, e eu sempre coloco a mão aqui na frente, porque a internet às vezes dá uma censurada em algumas imagens, né? Algumas pessoas não gostam que venha menino ou menina, que tenha assim a demonstração do sexo do bebê. Algumas pessoas não gostam disso. O que a gente pode fazer nesse caso? Nesse caso, a gente pode fazer uma cirurgia aqui no bebê. Nós podemos cortar aqui com bisturi no entorno, bem certinho aqui nessa marquinha toda, e da mesma forma vamos colocar o corpinho de tecido por dentro, e nessa parte baixa aqui o corpinho vai ficar parecendo que o bebê está com uma calcinha. Então vamos dizer que fica assim, né? Vai ter uma calcinha de tecido aqui embaixo. Então eu cortei essa parte de baixo do corpinho onde tem o sexo, e dentro do bebê tem lá o corpinho de tecido que vai ficar ocupando esse espaço aqui, tá? Então se a pessoa não gosta, não quer que seja menino ou seja menino, até porque às vezes quer botar roupinha de menino, às vezes quer botar roupinha de menina, então vai poder adaptar. Passa o bisturi aqui, corta essa parte aqui, essa parte daqui todinha, contorna, e o corpinho de tecido vai estar daqui para baixo, daqui para cima, os bracinhos saindo por aqui, a cabecinha aqui, e você tem um corpinho que funciona, tá? É possível fazer isso também. E o segredinho final, né? Além das argolas que eu já falei, que não é necessidade. E por que eu dispensei as argolas? Porque eu passei a usar de um artifício que facilitou muito a minha vida. Vou mostrar para vocês aqui, porque é um bebezinho que eu já estou montando, mas que resolveu o problema. Durante todo o processo de pintura, se você está pintando com o diluente líquido ou está pintando com air dry, seja lá com o que for, você vai fazendo a pintura, mas prepara um pouquinho do verniz ali que você vai usar, ou do diluente, que no nosso caso aqui é o tinning, né? Que é o diluente cremoso. Você vai fazer uma corzinha ali, vai fazer a tinta ali com o seu tinning, e durante o processo de pintura, pinta esse pedaço. Esse acabamento aqui, além de dar um acabamento muito mais bonitinho aqui, né? Caso essa parte apareça, ele vai ficar da cor da perninha, igual, e vai fazer com que lá no final, com o bebê pronto, na montagem, essa perninha gire, o pescocinho gire, passe na cavinha do pescoço também, passe aqui também, pinte aqui também, porque essa cabecinha vai girar independente de ter argola ou não ter argola, independente do corpinho que você usou, independente de qualquer coisa. Então, seja lá com que for que você pintou, no final ou durante o processo de pintura, sempre deixa ali do lado um pouquinho do tinning, que todo mundo acha que o tinning é um verniz, né? O tinning, na verdade, substitui o diluente líquido, que transforma as nossas tintas em creme. Deixa preparadinho ali e sempre passe ali em torno do pescocinho, dos membros todos. Sempre passe nessa partezinha aqui, nessa cavinha aqui. Sempre pinte aqui para que esses membros tenham movimento. Porque nós queremos que a cabecinha não saia, por isso não apertamos, não estrangulamos o vinil. Então, quando você faz essa pintura, você cria aqui uma parte envernizada lisa que vai tornar a cabecinha funcional, ela vai girar. Estando funcional, eu não preciso apertar muito o lacre. Eu aperto o lacre até que ele encoste e fique bom. Não precisa ter tensão. O corpinho, veja, vamos aqui mostrar tudo direitinho. Olha, o corpinho não precisa ficar franzido, tá vendo? Não precisa franzir. O corpinho fica lisinho aqui, porque eu não apertei, eu não estrangulei o pescocinho. E eu tenho uma cabecinha que gira, olha, ela gira, ela ganhou movimento, porque eu pintei ali. Eu tenho todos os movimentos
porque pinta ali dentro da cavinha, no encaixe. Então, isso é uma coisa importante de ser dita, é uma coisa boa para aprender e para você replicar, para você curtir aí, compartilhar, contar para suas amigas, mandar, porque a dificuldade muitas vezes é essa. O corpinho fica funcional, tudo funciona, tudo vira para um lado e para o outro, a cabecinha não sai, né? O corpinho fica com essa malemolência que a gente quer que ele tenha, que ele fique macio, que ele tenha movimento, que eu consiga fazer muitas fotos com esse bebê, porque ele tem todos os movimentos que eu quero, bacinho para trás, para frente, né? Diferença aqui, esse corpinho não fica bom se você colocar membros 3/4, porque ele vai ser um corpinho de vinil com uma camisetinha saindo para fora. Eu até já usei lá antigamente uns corpinhos que hoje em dia devem existir ainda para vender, mas que encarece um pouco. Eram corpinhos de tecido estampadinho. Então, quando você colocava o corpinho dentro, né, a manguinha que saía para fora, ela era estampadinha. Então, se são membros 3/4, fica uma roupinha mesmo aparecendo aqui, como se tivesse com uma camisetinha por baixo. Assim é viável, senão fica feio aquele tecido, esse tecido aqui aparecendo por lá de fora. Mas enfim, dá para fazer várias montagens, montar vários tipos de corpinhos, usando dessa malandragem de pintar sempre aqui com o verniz, com o tinning, para um verniz que corra, que dê movimento. Se pode passar o satin se você não tem o tinning, mas que seja um verniz que seja liso. O 3D, o tique, por exemplo, não dá, né? O mate vai ficar muito seco, isso aqui não vai girar. Então, ou é o tinning, no máximo o satin com um pouco de tinta, e eu vou pintar. Além de eu dar um bom acabamento, né? Esse corpinho vai funcionar bem. Outra coisa, eu já cometi o erro de pintar lá nos antigamente a cavinha e querendo que ficasse tudo perfeito, além de pintar aqui, além de pintar esta parte para girar, pintei essa parte também. Grande erro, não faça isso. Vai ficar lindo? Vai, mas não funciona. Porque isso aqui vai ficar mais maleável por causa do verniz. Então, toda vez que estamos pintando, vamos sentindo que o kit vai ficando mais macio, o vinil vai ficando mais maleável, né? Vai ganhando, é uma reação química mesmo da tinta a óleo com o vinil. Se nós pintamos aqui, ele simplesmente vai ficar mole. E quando você colocar o corpinho, ele vai sacar o bracinho fora, vai sacar a cabecinha fora. Outra coisa. Ah, mas eu posso usar aquele verniz que eu dou brilho nos lábios. Eu uso o Ceramcoat ou aquela colinha que eu sempre esqueço o nome. Essa menorzinha branquinha. Isso, o Paper Glaze. Ou eu uso o Ceramcoat para dar o brilho, ou eu uso o Paper Glaze. Tá, usei isso aqui. Posso colocar o bebê no forno depois disso porque resolvi pintar ali de vermelhinho? Não pinte, não ponha no forno. Porque se você pintar e quiser colocar no forno, você vai causar uma reação química que essa dobrinha, essa cavinha, ela vai ficar mole igual um chiclete. Então o bracinho vai sair, a cabecinha vai sair, tá? Então, cuidado aí, não pinte essa parte aqui e se passou. Por que não pode botar esse verniz no forno? Porque esse verniz aqui é um verniz que funciona a frio, tá? Só um minutinho. Tá acontecendo alguma coisa na vizinhança, estão pedindo socorro aí, a tal da Denise e alguém, não sei quem é. Veja lá também. Perdão, meninas. A minha vizinhança às vezes acontece algumas coisas aqui, eu não tô podendo responder, porque me vêm as perguntas ali e eu estou aqui falando com vocês. Então é isso, esse verniz ou o Paper Glaze não vai ao forno, nem que você queira colocar ali para deslizar, a não ser que você não ponha no forno, tá? Se puser esse verniz, não coloque no forno, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta, meninas? Agora estou aqui para vocês. Agradeço bastante o fato de vocês estarem aqui. Tem a Zoeli, a Daiane, Daniela Frois, a Alexandra,
a Débora, Helenice Alves, a Ivone, Antônia Batista e a Rúbia. Boa tarde para vocês, meninas. Sejam bem-vindas. Vocês têm alguma pergunta a fazer a respeito disso que eu falei, do fato da cabecinha funcionar, que isso atrai bastante, sabe? As pessoas gostam que o bebê tenha movimento. É claro que quando o bracinho é 3/4, você não precisa passar. Por exemplo, esse aqui é um membro 3/4. Eu não preciso passar aqui, porque o que vai girar não é essa parte aqui, né? Essa parte aqui. Até posso, mas não vai funcionar muito bem, porque o bracinho vai ficar molinho. O que vai girar é a parte daqui de cima, porque aqui vai ter um conector, então a parte de cima que vai girar. Colocar aqui no meio não vai fazer diferença, tá? Alguma pergunta? Querem saber alguma coisa? Ficou alguma dúvida a respeito? Eu também já comprei corpinho com barbante. Você sabe que antigamente as bonecas vinham com barbante. E quando eu estava numa feira uma vez, uma senhora foi na feira com a neta e a neta estava carregando uma bebê reborn que foi da avó que comprou nos Estados Unidos. E era exatamente isso. Era um corpinho branco, bem branquinho, né? Costuradinho assim, o membro até ficava meio que costurado assim dentro do corpinho. E era todo com barbantinho mesmo. Eu achei incrível isso. Eu já recebi. Eu tenho um kit Crise, se não me engano, que eu nunca fiz. Ele tá aqui, eu nunca fiz, porque ele é grande e eu não tive oportunidade assim de interesse em fazer. Ele tem corpinho branco e ele veio realmente com barbantinho. E também tem um mini bebê que eu comprei, que tá ali sem pintar, tá aqui atrás lá em cima sem pintar, que também veio com corpinho, que é desse tamanho, né? E com barbantinho. É bom de amarrar com barbantinho também. Só não sei se desliza, né? O que não torna funcional, talvez. Então, podia ser que pintando, como eu disse, né? Consiga ter esse movimento mesmo usando barbante. É uma questão de fazer uma experiência, né, Débora? Eu não montei o meu para te contar, mas talvez seja o caso de fazer experiência. A Daniela, tinha bastante dúvida que meus bebês não mexiam a cabeça. É a dúvida de muitas pessoas, sabe? Então, assim, ó, entrou a Maria da Penha. Boa tarde, Maria da Penha, seja bem-vinda. Eu falei aqui, Maria da Penha, da funcionalidade do pescoço, dos membros, de fazer com que isso tenha movimento, para que isso torne os nossos bebezinhos mais realistas sempre, né? Que a cabecinha se mexa, que o bracinho tenha movimento, que a perninha tenha movimento. Então, eu mostrei aqui vários tipos de corpinhos, alguns que têm encaixe, né? Que são aqueles bebezinhos que é possível desmontar, caso a criança mole, pode desmontar, pode soltar e deixar secar, né? Mostrei corpinhos que eles vinham com aquela parte de cima, com esse formato aqui, que é para colocar os conectores, né? Eu tiro o conector, porque não gosto do conector, não me acerto. Tiro, coloco o corpinho de tecido aqui dentro e coloco o lacre naturalmente e o bracinho fica lá dentro. Claro que esse bracinho não é desse corpinho, tá, gente? Eu tô usando aqui mais para mostrar. E o bracinho tá pintado e o corpinho não está. É mais para demonstração mesmo, porque assim vocês conseguem ver com a diferença da cor, né? Que ele realmente funciona, tá? Mas daí eu coloco lá com o lacre no corpinho, tudo encaixadinho, coloco a cabecinha e como é que ela vai girar, né? Falei aqui dos anéis de pescoço que costumam vender por aí, que às vezes não funciona, não encaixa e é desnecessário. E daí dei a dica aqui para quem não sabia e ficou sabendo que para esses membros girarem muito bem, para que esses membros funcionem, a cabecinha gire como esse meu bebê que eu acabei de mostrar, eu faço a mistura da cor do kit aqui, que eu tô pintando o kit, né? Nesse caso aqui um vermelhinho, e eu pinto esse rebaixo aqui, exatamente onde o lacre vai ficar. Quando eu pinto aqui, eu selo, eu deixo aqui uma textura muito lisa. E aí o bracinho circula bem, né? A cabecinha gira bem
e tudo funciona como eu acabei de mostrar o meu bebezinho aqui. Todos os meus eu passei a usar essa técnica de pintar, né? E outra coisa que eu falei, que para a cabecinha não sair, não sacar a cabecinha quando a criança pega pelo pescoço, é não apertar demais, senão você estrangula o vinil e ele, por estar estrangulado e enrugado, ele fica com facilidade de sair, tá? Então, outra coisa que eu falei também foi o tamanho do lacre, né? Os lacrezinhos menores, com a cabecinha menor, é o ideal, porque você consegue colocar o lacre e ele não ficar aquela cabeçona aqui para fora, tá? Então, para quem chegou agora, tô mostrando de novo. E a hora de cortar o lacre, eu uso um alicate de unha, porque eu consigo não deixar nenhuma rebarba ali. Fica bem lisinho e não vai machucar ninguém, ok? Alguma pergunta? Alguém quer saber? Olha, a Débora tinha falado aqui de um corpinho que veio com barbante, eu também recebi. Não sei se você estava aqui quando eu falei com a Débora, eu também recebi com barbante, mas não montei, então não posso dizer se ele se torna funcional ou não. Eu prefiro colocar o lacre porque a gente sabe que é mais seguro, né? O barbantinho antigamente se usava mesmo nas bonecas vinho. Minha mãe tinha loja, vendia brinquedos, então assim, os brinquedos, né, a gente sabia a funcionalidade deles e que vinha mesmo com cordinha para amarrar e tal. Mas sempre pensando que quando você vai amarrar, não cause muita tensão. Porque se você puxa muito, você pressiona muito, você acaba estrangulando o vinil. Ele fica assim. E daí o que acontece? A criança pega pela cabeça, o corpinho cai, né? A cabecinha sai, na verdade, ou pelo bracinho ou pela perninha, tá? Alguma dúvida, meninas? Eu vou ler aqui quem que está aqui, porque nós gostamos de anotar, porque quando vem perguntas, eu sempre sei para quem estou respondendo, tá? Então está aqui a Zoeli, a Daiane, a Daniela Frois, a Alexandra, a Débora, a Helenice Alves, a Ivone Francisca, Antônia Batista, a Rúbia e a Maria da Penha Oliveira. Estou mudando de assunto, pode brigar comigo. Jamais vou brigar, pode mudar de assunto. Eu faço todo o assunto das perguntas anteriores, geral, daí eu falo com vocês. Tem uma qualidade baixa de conexão, voltei. Eu falo com vocês que estão aqui ao vivo comigo e respondo as perguntas de vocês. Pode perguntar, mesmo que o assunto não seja esse. E se não der tempo, eu guardo o assunto para outra live, tá bom? Perceba o seu implante. Não 3 dias, aparece mais a pintura. Ah, depende da idade do bebê, sabe? Olha o tamanho. Presta atenção. Ele é minúsculo, ele é bem pequenininho. Bebês costumam ter testa grande. Testa alta, né? Nem todos, né? Mas muitos têm a testa bem longa. Então, olha, se eu meço 4 dedinhos aqui, pelo tamanho dele, eu acabo chegando ali, percebe? Quando eu coloco 3 dedinhos, eu vou colocar aqui. Pouca testa sobraria para esse bebê, talvez a pintura, essa parte da luz, né? Aqui tem uma luz. Quando nós pintamos aqui, vamos mostrar aqui. Quando nós fazemos aqui aquela pintura que nós queremos deixar a luz na testa, nós fazemos com aquele vermelho que eu mostrei aqui, com este vermelho quase vinho. Nós fazemos essa pintura aqui, contornamos aqui e voltamos aqui. Depois eu venho com a esponjinha, bato e vou com o mop esfumar. Aqui na frente vai ficar uma luz. Então, essa luz precisa aparecer, né? Então, se tem um cabelo muito na testa, muito aqui, o que me sobra aqui para eu criar essa luz, para eu dar essa claridade? Esse cabelinho pode vir para frente? Claro que pode. Esse cabelinho foi cortadinho e deixado ele crespinho, porque ele é um mohair, aqueles Slumberland, ele é um mohair crespo, né? Mas se eu quiser molhar e pentear, ele vai ficar com uma franja, percebe? Então, eu posso deixar ele assim
e posso pentear. A franja vai ficar comprida, cobrindo os olhos? Não, a franja vai ficar com os 3 dedinhos aqui. Depois que eu molhar e pentear para frente, vão me sobrar 3 dedinhos aqui, tá? Então, esses implantes, a gente assim, dá uma estudada antes de fazer, para que realmente você coloque a distância certa. Se eu posso puxar uma franjinha, eu posso colocar até 4 dedos para cima, penteio para trás. Que como eu implanto sempre, eu implanto daqui para lá, o meu cabelo tem movimento para os 2 lados e tem movimento para trás. Quem implanta assim vai ter um cabelo em pé. Né? O cabelo vai ficar espetado. Dificilmente você vai conseguir pentear para um lado e para o outro. Então, se eu implanto assim e vou seguindo o mapa, vou inclinando até chegar lá em cima, eu consigo movimento no cabelo, mas eu consigo que ele possa ser penteado para frente. Do jeito que ele está sequinho aqui, ele não vai ficar para frente. Eu precisaria molhar ele para trazer a franjinha. Ele ficou muito tempo de franjinha, mas daí, com franjinha, ele tem 3 dedos. Percebe? Então, se eu deixo crespinho, eu fico com mais testa. O implante, o ideal é que ele seja mais para trás, para você poder dar esse modelo. Puxar uma franjinha aqui, viradinho um topetinho pro lado, né? Então, esse negócio de implantar muito no começo aqui, fica meio esquisito. Outra coisa, se eu implanto lá atrás, eu tenho espaço para fazer pintadinho, micro cabelinhos. Eu posso pintar, igual eu faço a sobrancelha, eu posso pintar micro fios ali e preencher esse espacinho da testa, tá bom? Aparece muito mais a pintura, sim, Débora, com certeza, tá? Que é isso que nós queremos, né? Afinal, a gente não fez uma pintura para colocar um cabelo tampando, né? Igual aqueles adolescentes que colocam aquela franja enorme para não se mostrar, né? A gente quer mostrar, na verdade. Tá bom, meninas?